Então, vamos continuando nossa aula sobre regressão linear, sobre correlação. Nós veremos agora exemplos práticos de como utilizar a regressão linear para o cálculo de concentrações. É uma abordagem muito utilizada por nós químicos, né? Em diversas situações, nós precisamos de fazer essas contas, seja na indústria, seja em trabalhos científicos, né? Então, nós vamos utilizar a regressão linear pelo gráfico, pelo software Excel, tá? Então, vamos ver agora, né, como é que nós construímos a curva padrão, né, de concentração versus absorvência. Mas essa absorvância também poderia ser a área de picos, né? Ou poderia ser intensidade de alguma medida analítica, né? Mas sempre que respeitar a lei de Beer, né, é uma possibilidade a gente trabalhar dessa forma, né? Depois da construção da curva padrão, nós fazemos o cálculo da concentração da amostra na solução de leitura, tá? Porque nós não sabemos a concentração real da amostra, tá? Por exemplo, se a gente pega um pó que tem que é matéria-prima utilizada para a fabricação do captopril, nós esperamos que ele tenha em torno de 100% de captopril, né? Pode ser que tenha 98, 98,5, 99, né? Nós não sabemos, queremos descobrir o quanto tem. O que a gente faz? Faz uma curva padrão e depois prepara a amostra em certa concentração, né? Essa concentração é a concentração teórica, né? Porque a gente não sabe realmente. Se eu soubesse qual era a concentração, né, eu não precisava fazer nada, né? Eu estou justamente procurando a concentração, mas eu peso ela e coloco em um certo volume de líquido, tipo 10 miligramas para um balão de 100 ml. Essa concentração é a concentração teórica, tá? É a concentração que a gente tem controle, mas não é a concentração real, tá? Então, a gente precisa saber qual é essa concentração de preparo, né? Então, a gente faz a curva padrão, depois a gente usa a leitura dessa amostra, né, a absorvância dessa amostra, e que é o Y, né, e acha o X. O que é esse X? É a concentração da amostra na solução de leitura. Aí depois a gente acha a concentração da amostra, a concentração real da amostra, que é a concentração da leitura, né, dividido pela concentração, que é a concentração obtida pelo o x da curva, né, dividido pela concentração de preparo, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Deseja-se determinar a concentração de acetaldeído em uma amostra usando-se cromatografia gasosa. Utilizou-se um padrão em 4 concentrações, cujas áreas estão obtidas na tabela abaixo. Então, eu quero saber a concentração de aldeído na amostra. Geralmente, as técnicas espectroscópicas e cromatográficas de quantificação requerem um padrão para comparar, né? Então, a gente quer descobrir a concentração da amostra. Para isso, a gente usa um padrão, faz várias concentrações desse padrão e faz a leitura, a análise de cada uma dessas soluções, né? Nós temos aqui, por exemplo, a solução 1, solução 2, solução 3, solução 4. Tá? Cada uma delas originou uma área, tá? A área do cromatógrafo lá, né? O cromatógrafo dá um pico, né? A gente integra daqui até aqui. Essa é a área,
do pico, tá? Que está aqui, né? Cada solução originou uma área diferente, tá? Então, o que que a gente faz? A primeira coisa, a gente acha qual é a reta dessa, a reta que relaciona as concentrações com as áreas, tá? E depois a gente acha o x da amostra, sendo que a gente fez a leitura, né? A gente fez a leitura e obteve um y, uma área para a amostra. A gente vai ter o x. Tá? Então, vamos lá no passo a passo, né? Vamos aqui fazer com vocês. Vou ensinar aqui uma forma intuitiva da gente pensar sobre a regressão. Essa forma intuitiva é muito necessária, é necessário a gente pensar assim para a gente evitar erros grosseiros. Vamos ver aqui, ó. O padrão foram concentrações diferentes, variando de 0,1 em 0,1 até chegar em 0,4. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Tá? Eu vou fazer aqui na mão só para ter uma ideia. Depois a gente faz no Excel, tá? Aqui é a área, né? Esse aqui é o X, que é a concentração, né? E aqui o Y, que é a área do pico, né? 0,1 deu uma área aqui perto de 22, tá? Então aqui, se vai de o y vai aqui de 20 a 60, tá? Então 20, 40, 60. Tem que estar respeitando mais ou menos aqui a escala, tá? Então 0,1 deu 22, então, um pouquinho aqui acima do 20, né? 0,2 deu 34, né? 33,7. Então, aqui está o 30, 35, 34 é mais ou menos aqui, né? No olhômetro. Depois, 0,3 está perto de 45, né? Nós temos o 40, 50, 45 é aqui no meio. E por fim, 0,4 está 56, né? O 50 está aqui, 56 está lá mais perto, 60. Então, seria essa reta aqui, né? Uma reta aqui tentando passar próxima a todos esses 4 pontos, né? Ela vai passar muito próxima de todos esses pontos. Agora, a amostra, esse aqui é o padrão, né? A amostra, não sabemos a concentração, sabemos apenas que ela foi preparada a 0,3 miligramas por ml. Não sabemos a concentração real, que é o que nós queremos. Porém, a leitura dela, né, depois que foi feita a análise, obteve-se um valor aí de 44,7. Então, 40 está aqui, 45 está aqui, 44,7. Vou usar outra cor aqui para a amostra, né? 44,7 está mais ou menos aqui. Então, está aqui muito perto do 0,3. Então, resumindo, né? A amostra foi preparada, tá aqui, ó, concentração de preparo 0,3 miligramas por ml, e a concentração real, né, da solução também foi aproximadamente 0,3, foi um pouquinho menor que 0,3. Então, por aí a gente já vê que a amostra está quase pura, tá? A gente poderia olhar aqui também, ó. O padrão, quando preparado na solução
na concentração de 0,3, originou uma área de 44,9, aqui 44.900. A amostra, quando preparada na solução 0,3, originou uma área também próxima, né? Ou seja, a amostra é parecida com o padrão. Se o padrão é 100%, a amostra é quase 100% também, tá? Então, isso foi só para mostrar intuitivamente como é interessante esses cálculos, né? Eles têm sua razão de ser. A gente não pode simplesmente pegar uma calculadora ou um software e jogando números e aceitando qualquer resposta que ele fornece. Um olhar crítico sobre os números. E é interessante a gente fazer na mão, assim, pelo menos uma vez, para saber como é que as coisas funcionam. Tá? Essa reta aqui é descrita, né, da seguinte forma: y é igual a bx mais a, né, ou poderia ser ax mais b, ou xb mais a, não importa. Né? O que importa é o seguinte, que o y, que é a área, ele é o coeficiente angular, que é o b, vezes o x. O que é o x? É a concentração. Mais o coeficiente linear, que é aqui onde a reta toca no eixo x, no eixo y, né? Quando o x é zero. Tá? Então, lá no Excel, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que plotar esses dados do padrão, achar essa reta, tá? Y é igual a bx mais a. Então, a gente vai ter que achar essa reta, né? Y é igual a bx mais a. Qual é o valor da inclinação? Qual é o valor do a, o coeficiente linear? Isso é o que a gente procura, né? O y e o x a gente mantém, né? A equação não vai especificar nem o y e nem o x, porque isso é a própria regra. A regra é a absorvância depende do x, né? A absorvância é igual a B vezes x mais a, B vezes concentração mais a. Então, o que a gente quer saber é qual é esse número do coeficiente angular, que é o B, e qual é esse outro número, que é o coeficiente linear, que é o A. Tá? Então, a gente acha isso no Excel, né? Ele vai dar a reta, né? Ele vai dar lá, por exemplo, y é igual a 237x mais 14. Vai dar alguma coisa assim, né? Nesse formato. Mas eu preciso saber exatamente qual é esse valor e esse, tá? E aí a gente emprega essa equação que o Excel vai originar para a gente, né? Para a gente, tendo o valor do y, aí sim a gente calcula o x, tá? Porque no exercício sempre vai falar, né? Lá na prática do laboratório a gente vai fazer uma leitura da amostra. A gente vai ter um valor de y, né? No caso aqui foi 44.700, né? E aí a gente calcula o x, tá? Então vamos lá, né? Vamos repetir aqui usando o Excel. Como é que a gente faz? Copia, abre uma instância nova do Excel. Excel. Acho que não deu certo aqui. Ele estava meio travado, né? Agora ele quer abrir tudo de uma vez. Ctrl V. Opa, deixa eu enlarguecer aqui para dar mais espaço. Ctrl V. Nós temos aqui então duas colunas, uma para concentração e uma para área. Como é que a gente plota os dados? Inserir, deixa selecionado aqui, ó, desde a concentração aqui até lá do último valor. Pode selecionar isso aqui? Pode.
né? O Excel vai entender que isso não é número. Aí vem aqui no inserir, onde tem esses pontinhos aqui, dispersão. Tá aí, ó. A dispersão já tá aí. O que que falta? Falta a gente passar uma reta aqui. Qual reta? Eu mesmo posso passar? Não, né? Você não pode passar. Você tem que pedir o Excel para passar a reta certa aqui. Senão você vai errar. Poderia calcular, né? Tem lá na matemática tem explicado, né? Tem as fórmulas indicadas para saber qual é essa melhor reta que passa aqui. Mas não precisamos disso porque o Excel já facilita a nossa vida. É só ir em cima de um pontinho desse, clica com direito, adicionar linha de tendência. Tá? Aí ele vai abrir essa opção aqui, ó, da linha de tendência. Tá? Qual é essa linha de tendência? É uma reta, então é uma linha, é uma função linear. Que mais? Eu quero também que ele exiba o R quadrado no gráfico. Do gráfico, que ele exiba o R quadrado aqui, né, dessa reta, e que ele também exiba a equação no gráfico. Então, percebam, ele já mostrou aqui para a gente qual é o R quadrado. Lembra que quanto mais próximo de 1, melhor? Significa que a reta está passando muito próximo de cada ponto desse. Se ela estiver passando exatamente em cima dos pontos, dá 1,00. Tá? Então, ele está mostrando 1 aqui, mas talvez é porque ele está arredondando, né? Talvez seja 0,98 e ele arredondou. A gente não pode confiar nesse 1 aqui. A gente tem que pedir para ele colocar mais casas decimais, tá? Eu clico com o direito aqui em cima dessa caixa, vou lá em formatar, rótulo de linha de tendência. Aqui em categoria eu coloco número. Aí, ó, agora eu peço para ele colocar 4 casas decimais. E peço para ele tirar esse separador de milhar, que a gente não usa isso, né? Então tá aí, ó. Mesmo com 4 casas decimais, o 1 ainda está com 1,000, né? Deixa eu tentar aumentar ainda mais. Vou colocar 6 casas decimais. Agora sim a gente viu que realmente esse não é 1,000, né? Mas sim 0,999997, tá? Então, ele deu essa primeira informação, né? Eu vou aumentar aqui os caracteres. Eu clico no gráfico, vou lá em página inicial e vou colocar aqui um Arial 14. Aí ele ficou bagunçado. E puxa, expande aqui. Tá? Vamos então dar uma melhorada estética nesse gráfico. A gente arrasta essa caixa aqui mais para um lugar vazio. A gente clica numa dessas linhas, nessas linhas aqui, ó. Tem linha na vertical e na horizontal. A gente clica nelas e apaga porque realmente elas não têm necessidade. Ficar mais limpo, mais fino, né? Hoje em dia se fala assim. Tá. Essa área aqui eu posso apagar, né? Não tem necessidade. Aí nós temos aqui então, ó, as duas informações que a gente pediu lá, né? Na hora que a gente, ó, vou clicar aqui de novo, ó. A gente pediu o quê? O R quadrado e a equação do gráfico. A equação está aqui. Lembra que eu estava procurando qual era o B? Bx mais A. O B, então, é 112.510. O ruim foi que a gente aumentou as casas aqui para o R e acaba aumentando também para... Vou apagar aqui, manualmente mesmo, só para facilitar a nossa visualização. Aumentando as casas decimais aqui também, onde não precisava, né? Ok? Então, nós temos aí, ó, a equação da reta. Tá vendo que tá meio cinza? Vou colocar preto aqui, ó.
A gente coloca o preto mesmo, fica mais nítido. Então, nós temos a equação da reta, né? O B é 112.510 e o A é 11.165. E temos o R quadrado. O R quadrado, ele indica, né, como nós vimos na aula anterior, indica se a reta consegue prever bem os resultados. Tá? Então, quanto mais próximo de 1, melhor, né? Que significa que a reta está passando muito próximo de cada ponto desses. E a equação é a regrinha que nós vamos utilizar para fazer previsões. Essa regra diz o seguinte, que a absorvância, que é o Y, é igual a 112.510 vezes o X, que é a concentração, mais 11.165. Vamos melhorar o gráfico aqui, né? Eu estou falando que o Y é absorvância, mas aqui não está escrito. A gente vem aqui, ó, clica no gráfico, clica 2 vezes, adicionar elemento de gráfico na aba Design aqui, tá? Dependendo do Excel, nós teremos outro lugar, né? Mas sempre tem essa opção de adicionar título dos eixos. Então, esse é o vertical. Quero adicionar também o horizontal. Aí, ficou meio em cima aqui, né? A gente arrasta, clica aqui e arrasta para dar espaço melhor aqui, tá? Para não ficar uma coisa encavalada na outra aqui, né? Então, agora eu preciso escrever aqui. O que é esse eixo Y? A área do pico, né? E o que é o X? É a concentração. Concentração. Grama por ml. Aqui a gente também pode mudar algumas coisinhas. Ó, por exemplo, eu não preciso necessariamente começar no 00, né? Se a gente quiser, a gente pode começar aqui no... O valor menor aqui é 20 mil. Vou começar aqui do 15 mil. E no eixo X, o menor é 0,1. Então, vou começar aqui no 0,08, tá? Podemos fazer isso. Outra coisa, nós também podemos mudar aqui para colocar essas bolinhas aqui, ó. Clico 2 vezes nela, vou aqui, vamos ver aqui, ó, essa cor azul, né? Tá legal. A gente pode colocar uma cor preta. Ah, na verdade, eu estou mexendo aqui na linha de tendência. Mas eu posso também mexer nesse aqui, ó, série. Série. Deixa eu ver. É melhor clicar em cima da bolinha aqui, que é mais fácil. Deixa eu ver. Linha de tendência não é o caso, né? Aí a gente tem que clicar e achar esse ponto aqui, é a série. Eu clico 2 vezes. Vamos ver aqui, né? É que ele está mexendo na linha de tendência, mas... Aqui, ó, série, vamos ver se é isso. Eita! Precisamos achar essa bolinha para mudar a cor. Aqui nós temos que clicar exatamente em cima da bolinha. Vamos clicando em volta aqui até ele conseguir clicar
na bolinha. Se tiver difícil, a gente vem aqui na linha de tendência e tira ela, né? Vem aqui nela e agora que apagou e fica fácil. Nessa, na bolinha, formatar série de dados. Tá? Então é melhor fazer isso antes, né? Aí a gente vem aqui, ó, sem linha, e vem aqui no marcador e coloca aqui, ó, opções de marcador. Pode colocar interno. E aí você pode colocar aqui, ó, diferentes formatos com diferentes tamanhos e diferentes cores. O preto é o mais comum aí, né? Tá, aí agora que tá aí os pontos de um formato em um formato legal, aí você clica com direito novamente, adicionar linha de tendência e exibir R quadrado, tá? E agora a gente vai lá de novo, formatar rótulo de linha de tendência. Coloca aqui então número com 3 casas decimais, tá ok. Aí a gente pode vir aqui nesse caso e tirar esse separador de milhar, né? Rótulo de linha de tendência, tira o separador de milhar, tá? E pronto, né? Assim tá bom. Então, o gráfico tá bom. A área do pico, concentração miligramas por ml. Tá? Vou copiá-lo, só para vocês verem como é que tá lá, semelhante, né, ao que eu havia feito manualmente. Vou colar como os caracteres nem nada, né? Então, olha, eu tinha feito manualmente assim, né? E ele ficou, na verdade, né, usando o Excel, ficou assim, né? Muito semelhante, né? Agora, o que que falta então agora? A gente tem aqui a curva padrão, né, dos dados do padrão. Agora, a amostra, nós precisamos dos dados da amostra, né? 44.700, que foi, né, a área do pico. 4.000 tá aqui, mais ou menos, ó. Opa! Qual é a concentração? É o que eu preciso saber. No Excel, como é que a gente faz isso? A gente faz o seguinte, ó. Y é igual a 112.510x mais 111.65. Tá? Vamos fazer na mão. Olha, eu tenho aqui o valor de B e o valor de A. E eu tenho o Y, que é a leitura da amostra, que é 44.700. 44.700. Então, essa equação só restou uma incógnita, que é o x. Como é que eu isolo o x? X vai ser, ó, y, né, que é esse valor aqui que já tem. Vou usar em incógnita só para facilitar lá no Excel, para a gente usar a equação no Excel. Olha, o x, como é que eu isolo o x? Tem o y do outro lado, aqui está mais, passa para lá menos, né? Y menos 11.165. Aí aqui tá vezes, passa para lá dividindo, tá? Porque aqui vai ser, ó, 112.510x é igual y menos 111.65. Então, x vai ser y menos 111.65 dividido por 112.510. Tá?
Então, vou selecionar aqui, deixa eu ver se tem como. Ctrl C, Ctrl V. Olha, então o que eu preciso fazer aqui, ó, para achar o x, vai ser o quê? Igual, abre parênteses, o valor de y, né? O valor de y é a absorvância da amostra, que é 44.700. Olha, o y é 44.700. Então, o y vai ser o x, melhor dizendo, né? Vai ser a equação que eu devo seguir, né? Antes, vou copiar aqui, ó. X é igual y menos 111,65 dividido por 112,510. Aqui simplesmente resolver essa equação do primeiro grau, né? Então, o x vai ser igual, abre parênteses, o y, que é 44.700, menos 111,65, dividido por 112,510. Então, essa é a concentração real, né, da solução, conforme foi medido lá no espectrofotômetro. Mas não é o que eu quero. O que eu quero é a concentração, é o teor, né? O que eu quero é o teor. Teor é o quê? Concentração real dividido pela concentração preparada vezes 100%. O teor vai ser o quê? Vai ser igual concentração real, aí eu venho aqui e seleciono, dividido pela preparada, que foi 0,3, vezes 100. Então, esse é o teor, é o que importa para a gente. Tá? Então, recapitulando, né, a gente faz o padrão, a curva padrão, né, acha o B e o A, né, então a gente vai ter uma reta, y é igual bx mais A. Agora vamos trabalhar com a amostra, então. A amostra, nós temos uma concentração parada, que é de acordo com a diluição, né? E nós temos uma área que foi lida, né? Uma leitura, né? Que é o y. Então, se eu tenho a equação aqui, se eu tenho a equação, tenho o y, tá? Já tenho os coeficientes, só falta o x. Então, é só isolar o x, tá? Então, aqui nós isolamos o x. O que é o x? É a concentração real, ou também chamada de concentração na solução. Tá? A solução está 0,298. O teor, que é o que importa, é essa concentração dividida pela concentração de preparo. Entendam, se a concentração deu, na realidade, 0,298 e eu preparei ela 0,30, tá? Então, quer dizer que o teor é a de preparo, é a concentração real dividida pela de preparo vezes 100%. Tá? Vamos pensar o seguinte, eu preparo uma solução a 1 mg por ml. Faço a leitura, jogo lá na equação da reta e dá 0,5. Então, quer dizer que só tem 50% da amostra, que é o princípio ativo. Eu preparei a 1, mas na realidade só tem 0,5, então é 50%, é o teor. Tá? Aqui não, aqui eu preparei a 0,3 e deu praticamente 0,3 mesmo, a real. Então, o teor é praticamente 100%. Ok? Então, é isso, pessoal. Sempre a gente usa esse passo a passo para fazer as contas de teor. Tá? Deixa eu ver aqui quanto tempo já tem a filmagem. Ele não mostra, né? Porque ele só vai permitir 1 hora, então acho que já tá bom. Então, eu vou colocar para vocês os próximos exercícios no
na plataforma, tá? E aí vocês amanhã, na nossa próxima aula, que será amanhã, né? Nós vamos resolver, tá? Nós vamos resolver na sala mesmo. Até a próxima, pessoal.